Olá, pessoas! Se você está chegando aqui agora, eu sou Laís Falador, sou mãe de Estela. Depois da maternidade, eu descobri esse mundo da parentalidade consciente, fiz formação e especialização na área, trabalho com isso hoje, é o que me move, é o que faz sentido para mim. E eu adoro gente, eu adoro trocar. É por isso que eu trago pessoas aqui que eu admiro para aprender com elas e para vocês também terem essa oportunidade. E hoje eu estou aqui com o André Brito, que já foi meu mentor, né? Continua sendo. É uma pessoa que eu admiro muito e que eu quero que vocês conheçam. Hoje a gente vai conversar aqui sobre mindfulness, né? Como trazer o mindfulness para a nossa realidade, para a nossa vida, principalmente para a educação dos nossos filhos. Então, André, vou pedir que você se apresente, Que por favor. bacana. Obrigado pelo convite. Estar aqui é um prazer e também uma oportunidade muito grande, né, de desmistificar algumas coisas sobre mindfulness. Eu tô instrutor ou facilitador de práticas de mindfulness desde 2017, quando eu entrei para a formação. Já faço um trabalho como terapeuta, uma outra abordagem relacionada a traumas e também com um trabalho relacionado a mindfulness, a ampliar um pouco a consciência sobre isso que a gente chama de vida. É, e estou quase me formando esse ano ainda, espero, em psicologia. Sim. Né? Então estou aí nessa vida. Já fiz muita coisa na vida e estou tentando Aprendeu agora. muito, já É, errou muito. bati muita cabeça, tive que desaprender muita coisa que eu Sim. fazia, que não era legal, e aí tô nesse processo e E, tô no Instagram, lá no sim, Olhar para Dentro, olhar para dentro. é, tentando inspirar algumas reflexões aí quando dá. Vai ter agora um curso novo, né? Ah, sim, sim, tem uma Fale. turma abrindo aí. Sempre tem, né? As turmas estão sempre, não sei quando é que as pessoas estão vendo exatamente esse momento aqui É, dessa mas entrevista, se mas você está assistindo neste momento, em janeiro de 2025, vai abrir uma turma agora. tá abrindo agora no meio de fevereiro. Eu fui aluna desse curso, né, ano Sim, passado, e me fez muito bem. Foi um momento que eu estava passando muito difícil e foi essencial para que eu pudesse passar por aquele percurso dificultoso de uma forma mais inteira e serena. sim. Né? Então, assim, me fez muito bem. E trazendo para o que a gente vai conversar hoje, né, que eu enxergo o mindfulness essencial para a parentalidade consciente. Eu acho que eles andam assim, de mãos dadas. E quando a gente pensa, né, em educar com consciência, tem tudo a ver com presença, né, atenção, você realmente enxergar ali o que você está fazendo, o que você está sentindo, né? Sim. E você falou em desaprender, e aí eu trouxe isso também para a realidade da parentalidade consciente, que a gente tem muito mais a desaprender do que a aprender. Sim, sim. E que tem muito mais a ver com com autoeducação do que com educar crianças, né? Uhum, Depois que eu uhum. aprendi isso, tudo passou a fazer muito mais sentido para mim. Que eu percebi que meu maior papel, minha maior função, né, meu maior desafio não é educar a minha filha, é me autoeducar para ver como é que eu vou é, passar qualquer ensinamento que seja para ela. Né? Então, é Perfeito. desaprender algumas coisas que eu aprendi ao longo Uhum. desses anos aí de vida e aprender coisas novas que ela me oportuniza, né? Com toda a pureza dela, a ingenuidade que uma criança tem, né? E a sabedoria, a gente aprender com eles. Então, para começar, vamos explicar para se vocês não sabem, né, o que é mindfulness. Vamos explicar para o pessoal um pouquinho do que se trata. É, nesse meu curso, né, que eu estou com turmas abertas, eu dei ao longo desse tempo vários títulos, né? E muitas vezes as pessoas estavam em busca do benefício. Qual o benefício que tem mindfulness? Nesse curso agora, a partir de agora, o nome do curso é Mindfulness para a Vida. Porque mindfulness deveria ser praticado, desenvolvido em si para a vida, não para coisas específicas, assim, não instrumentalizar. Porque mindfulness em si é um estado da nossa mente. Às vezes as pessoas veem técnicas de mindfulness e ficam achando que é uma técnica para alguma coisa, mas não é. Quer dizer, hoje as técnicas que existem, que estão associadas a mindfulness, são técnicas de mindfulness, por assim dizer.
Mas mindfulness em si, essa palavra em inglês, não é propriamente a técnica, o jeito que a gente faz para alguma coisa acontecer. Senão, é uma forma da gente viver, percebendo a gente mesmo. É quando a gente entra para conceituar, né? É uma consciência que surge quando a gente intencionalmente presta atenção à nossa experiência no momento que a gente está vivendo alguma coisa. De um modo sempre, e essa é a parte importantíssima para distinguir o que é mindfulness, simplesmente uma atenção específica que a gente está dando ao nosso corpo, alguma coisa. Essa parte final é fundamental dentro do conceito. É uma consciência que surge de modo intencional quando eu presto atenção à minha experiência. O que está acontecendo comigo? Tal pessoa está fazendo isso, tal situação está acontecendo isso. Mas sempre de um modo aberto, curioso e gentil comigo mesmo. Se não tiver isso, não necessariamente você está vivendo uma experiência mindful. Mesmo que aquilo seja desafiador, mesmo que seja difícil. Com os filhos acontece direto isso comigo. Que eu lembro que eu estou estudando há um tempão, aprendendo coisas novas ainda sobre mindfulness sendo levado para relação pai e filho, relação entre casais, né, entre pessoas, contextos corporativos e outros contextos quaisquer. Todo dia tem aprendizado novo. Como é que a gente adapta essa forma de ensinar? Mesmo assim, quando o meu filho, por exemplo, faz algo que me desafia, às vezes é difícil manejar. Mas nem por isso eu não estou mindful. Sim. Eu estou atento, presente à minha experiência, do que ele fez, do que ele disse, de como é, porque ele é muito pequeno. Mas às vezes eu esqueço que ele tem 4 anos. Porque eu estou com a minha intencionalidade em resolver uma questão. E ele não sabe disso, não tem nem ideia disso. Eu estou cheio de expectativa que ele, por exemplo, durma. E ele não vai dormir porque ele não quer dormir e não tem jeito que faça eu querer que ele durma. E aquilo ali pode me consumir, porque eu tenho horário, tenho uma live, tenho não sei o quê. Então eu tenho que ser lembrado por mim mesmo. Como é que eu estou agora? Né? O que eu faço? Será que eu estou sendo gentil comigo? Será que vai dar para ser gentil com ele? Será que eu consigo manejar entre a minha expectativa do que seria botar ele para dormir e o que está sendo? E isso acontece em diversos âmbitos. E às vezes parece que quando a gente mais está com pressa, é que a criança mais demora, né? É meio que um teste para ver como é que a gente vai agir naquela situação. E é isso que você falou da criança, né? Quando eu falo que mindfulness e parentalidade consciente andam de mãos dadas, é porque quando a criança nos desafia, nesse mundo acelerado que a gente vive, nossa reação é muito rápida. Sim. Né? Então, o interessante e a proposta de viver e educar com mindfulness é parar, estar atento ali para o que a criança está sentindo e para o que aquela atitude dela desperta na gente. Isso, né? isso. E a partir daí a gente tomar consciência, por isso parentalidade consciente, do que a gente vai fazer a partir desse sentimento, né? Por isso que eu falo, observar os sentimentos dela, que ainda não sabe fazer isso, e nos auto-observar. Por que que aquela atitude dela me feriu tanto? Por que que aquilo ali me deixou com tanta raiva? Isso. Né? E olhar para isso, eu falo que assim, a gente deve olhar para o comportamento da criança e para nossas emoções de forma interessada e sem julgamento. Isso. Né? Você olhar para o que você está sentindo sem se julgar. Peraí, vamos lá, mas por que que isso está acontecendo, né? E a partir de então decidir como é que você vai agir, né? Bom, eu que sou um adulto... Quando consegue, Quando consegue, porque nem sempre consegue. E poder se perdoar ou ser gentil com você quando você fez sem ter consciência que estava fazendo, motivada por esse impulso. Com certeza. Que é possível para quem pratica também. Com certeza. E é isso não que a gente tem mágica. Não tem mágica. É isso que a gente estava conversando, né? Não é porque você é instrutor de mindfulness há anos e eu que trabalho com parentalidade consciente, que estudo sobre a educação respeitosa já também há muito tempo, que estou fazendo formação em psicanálise, não é por isso que eu não perco a paciência diversas vezes. Isso, né? isso. Mas qual é a grande... o X da questão? Eu perco a paciência, porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Mas eu me observo. Né? Então, quando eu percebo que eu estou perdendo a paciência, eu tenho a oportunidade e o desejo de agir de outra forma. Às vezes eu não consigo, às vezes eu estou num dia péssimo, estou super irritada, eu estou acelerada, minha mente está ali
a 1000 por hora e eu ajo de uma forma que eu não gostaria de agir, né? Então eu vou lá e me desculpo, né? Eu já falei muito sobre isso nas minhas redes sociais também, a importância da gente demonstrar para os nossos filhos que nós não somos perfeitos. Sim, perfeito. Nós erramos também, claro. porque para eles também seria muito difícil se nós fôssemos perfeitos, né? Uma cobrança, um padrão inalcançável. Exatamente. Né? Já se estabelecendo desde muito cedo. Desde muito cedo. Então, pressionando, assim, né, a criança a ter essa referência quase que irreal mesmo. Irreal, Então, errei, ok. Vamos lá, tudo acontece, meu filho, desculpe. Sua mãe também erra, né? Eu falo pra minha filha, desculpe, mamãe errou. Não queria ter feito desse jeito, mas fiz. Da próxima vez eu vou tentar agir diferente. Então, assim, ela tá aprendendo também a como lidar e a como ser complacente com ela mesma, né? Compassiva, né? Com ela mesma, olhar pra ela com amor, né? Se permitir errar também e fazer diferente de uma próxima vez. Aí eu tava pensando em como a gente pode abordar e trazer para esses momentos, assim, em questão. Se você tem algum exemplo prático que você lembre, assim, de você com seus filhos, ou algum momento que você percebeu que você ou não conseguiu, né, ser mindful, né? Como é que fala? Mindful naquele momento. E quando você consegue, como é assim isso? Eu vou começar por um ponto que você tocou, no sentido da gente ter interesse de não ficar só se julgando como se a gente tivesse só esse tipo de estratégia, que é se julgar o tempo inteiro. Então, ter interesse em observar aquilo que está acontecendo sem necessariamente ficar se julgando o tempo inteiro. Essa é a base para a gente chegar a um hábito autocompassivo mais frequente. Eu costumo trazer, para chegar nesses exemplos, uma forma da gente entender mindfulness como um estado mental, mas que ele não garante que você não vá se estressar, que você não vai perder a paciência, que você não vai agir impulsivamente, você não vai falar coisas que não queria falar. Não garante nada disso. Mas ele dá a oportunidade de você olhar para isso. Então você falou essa palavra também, que é se observar. É muito difícil se observar no dia a dia convencional de qualquer pessoa, mas é muito mais difícil para as pessoas que elas não querem ver o que é a parte delas que está desintegrada, que está difícil de ser olhado. Porque por mais que a gente tenha hoje mais pessoas em terapia, mais pessoas buscando cursos de autoconhecimento, uma busca sincera, ainda tem muita gente que está apenas buscando uma forma de relaxamento, de calma, de entrar na paz. Parece que tem um medo de se aprofundar em si mesmo, mas, né? Mas é porque o medo existe mesmo, porque tem muitas cargas que aconteceram na vida de cada um de nós que são difíceis de serem recuperadas. Então, muitas dessas cargas estão fazendo a gente agir a partir delas, dos traumas e das cargas que ficaram desses traumas, e a gente vê o comportamento insatisfatório que a gente ainda tem, como, por exemplo, o vício. Muitas vezes a gente poderia olhar para nossos vícios com hábitos específicos que sejam com consumo de algo ou só de fazer alguma coisa. A gente não está vendo o que está por trás daquilo ali. E muitas vezes a gente pede a oportunidade de se relacionar diferente com aquilo. A gente está simplesmente repetindo, porque o que está provocando não é olhado. Então a gente queria parar de fazer uma coisa. Eu queria parar de consumir tela. Eu queria parar de ficar viciado em internet, ou em comprar na Shopee, ou na Amazon, não sei o quê. Às vezes esse é um tipo de consumo, né, que é caracterizado como uma coisa muito sutil, que é a pessoa está contribuindo para o consumismo, mas apesar de esse ser um problema social, o que está por baixo desse consumismo pode ser mais perigoso, porque a gente não vai olhar que ali são das faltas mesmo, das carências. Então, para a gente chegar a se observar com um pouco mais de clareza, a gente tem que ter disposição para olhar para as coisas em nós que não são agradáveis. Então, quando eu vejo, num exemplo prático, né? Falei a você, estava dando exemplo a você antes,
um dia de tarde com meus 2 filhos, né? Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 9 meses, falando agora quase tudo. Tem que ter um tradutor online, né? Instantâneo. E um filhinho de 4 anos e alguns meses, pouquinho, 4 anos e 3. E na lida com eles ali, eu assim, venho dessa cultura que os homens cuidavam das crianças. Tem homens que cuidam e cuidam muito bem. Sim. No Instagram a gente vê muitos exemplos lindos. Mas a realidade é que a maioria dos homens ainda se apoia na ideia de que quem cuida é a mãe. Sim. E quem cuida é a mulher. Sim. E essa é uma realidade que está em vários lugares. Você vê quem cuida das crianças muito pequenas e dos idosos são as mulheres. Apesar de ter cuidadores das 2 faixas etárias masculinos. Mas a base nisso. Então, assim, eu tenho minhas dificuldades no cuidar, eu estou enfrentando. E aí, num determinado momento, que eu estava com eles, no momento para dormir, que eu já deixei as luzes mais baixas, não sei o quê, ele tem uma tomada do lado da minha cama, que é baixa, que ela alcança. Ele sempre, né, desde muito tempo que ele já alcança. Mas agora ele alcança tanto um quanto o outro. E eu fui lá para ela não acender a luz, que é uma luz branca, clara, parece esse estúdio. Aí ela acendia, eu fui lá e segurei ela, tirei, apaguei a luz, ele foi lá e acendeu na outra, que ele alcançava. Eu com 2 não conseguia ser tão rápido. Eu falei, João, isso tá, não sei o que, tem que apagar. Eu falei para você, tem que apagar, vamos deixar apagado, vamos lá para outro cômodo, que tem uma luzinha branca. Aí quando eu fui para lá, ele foi na outra, porque eu estava com a pequena já no braço, e acendeu a outra. Aí eu falei com ele já com outra força. Ele falou, pai, você está impaciente comigo. Nesse momento, isso virou um gatilho de eu ficar mindful. Sim. E aí onde vem a forma de se recuperar. Eu respirei, eu perdi totalmente. Ele quebrou suas pernas. Quebrou, mas me ajudou muito. Claro, por causa do hábito e da prática que eu estabeleço para incorporar essa habilidade. Que é mesmo que seja ali, né, naquele momento que ele disse, pai, você está impaciente comigo? Não, você perdeu a paciência comigo? Aí eu respirei, meu coração estava 1000. Cara, como é que eu reconheço isso? Ter a capacidade de reconhecer que você fez algo que está insatisfatório, porque eu não queria ter feito, mas fiz. Assumir que eu fiz. Respirar e dizer, João, estou impaciente. E fui abaixando o tom, inclusive o tom comigo mesmo, porque ele já tinha uma autocrítica muito grande. Dizendo, aí André, você quase gritando com os meninos pequenos, muita ladainha aqui em terra. Eu respirei e falei, desculpe, filho, desculpe. Gritei mesmo, mas é porque está tudo muito agitado, já era hora de vocês estarem, né, indo se alimentar para descansar. Aí ele ficou lá na historinha dele, pegou um travesseiro, jogou no chão e eu respirando para lidar com aquele desconforto. Sim. Então, muitas vezes, fechando esse raciocínio, as pessoas têm ideia de que praticar mindfulness é ficar zen, é ficar calmo. Não é. É se ver no caos e conseguir estar com você mesmo no caos, tentando, se for possível, romper com alguns hábitos, algumas agressividades que vêm a se manifestar como forma de violência, inclusive com crianças, né, que não sabem muitas vezes qual é o contexto. E em situações como essa, os 2 estavam inundados de hormônios, né, que precisavam dormir, mas não estavam dormindo, às vezes fazem coisa, o meu grita do nada. Então, enfim, tem muitas coisas que podem acontecer assim, que podem trazer para a gente a ideia de que mindfulness é algo para a gente viver a vida e trazer um pouco mais de satisfação quando a gente recobra essa consciência. Poxa, o que eu faço com isso que eu estou vivendo? Seja raiva ou qualquer coisa do tipo. E quando a gente tem essa capacidade de parar, né, estar ali presente, inteiro, atento, a gente consegue praticar algumas mudanças que fazem toda a diferença na educação de crianças. Sim. E não só na educação de crianças, na relação de pessoas como um todo, né? Em relacionamentos, seja com seu companheiro, sua companheira, amigos, mas de você parar e escutar, de verdade, escutar, querendo escutar, Sim. sabe? De ouvido e mente e coração abertos. E você também se comunicar da forma
adequada, né? Sim. Você falar como você gostaria de falar, realmente, né? Eu pratico isso todos os dias. E como eu falei, alguns dias eu não consigo, mas eu tento muito, né? Essa é a minha bandeira. Então, assim, eu tô ali todo dia exercitando para poder falar de verdade o que eu pratico, né? E não falar da boca para fora. Então, ontem aconteceu até uma coisa engraçada. A gente estava almoçando na casa do meu sogro. E avô, né? Faz todas as vontades dos netos. E ele tem a mania de dar um biscoito Maria que ele insiste em dizer que é integral, mas que a gente não gostaria que desse, né? Aí pronto, ela almoça e já vai pedir ao avô esse biscoito. E ela veio me pedir e eu disse que não ia dar. E aí foi aquele, eu choro, vou chamar meu avô. Aí eu me abaixei, olhei pra ela, filha, mamãe não vai te dar esse biscoito. Me diga uma coisa, você queria muito comer esse biscoito, né? Então isso já muda. Escutar, me falha aí. Eu queria comer o biscoito. E escutar o que ela queria me dizer, né? Aí meu marido já gritou de lá, eu não acredito que você deu. Aí eu aqui nem respondi. Porque eu não dei o biscoito, né? Mas eu tava ali acalmando ela, basicamente ouvindo, interessadamente, Uhum. né? Ela falou que queria biscoito. E aí eu reforcei o não. Amor, eu entendi, você quer muito biscoito. Você tá triste, você tá com raiva de mamãe porque eu não te dei o biscoito, né? Tô com raiva, tô chorando. Eu falei, meu amor, eu entendo você. É gostoso esse biscoito, mas mamãe não vai te dar. Porque você já comeu esse biscoito ontem e não pode comer todo dia. Então, se você quiser agora, eu te dou uma frutinha. Ela, né, choramingou um pouquinho, foi lá e pegou a fruta, né? E aí ele já veio de lá, não tô acreditando, tipo assim, me julgando, né? Eu falei, eu não dei a fruta. Mas eu Não deu consegui, biscoito. ou biscoito, né? Eu não dei o biscoito, eu consegui conversar com ela como eu acho que tem que ser conversado, né? Então, Sim. nesse momento, você falou um caso de né, que seu filho te lembrou, eu tô falando um caso de sucesso, porque não são todas as vezes assim, né? Sim. Mas ontem eu consegui ali segurar, né, e agir com ela da forma que eu gostaria, né, que ela também agisse com as outras pessoas. Sim. Escutei, né, aí que tá a questão da escutativa, né, e falei para ela o não, com a firmeza que precisava ser dita, mas sem briga, sem né, reclamação, enfim. E funciona. E Sim. a questão é, quando a gente insiste nisso, né, tanto na escuta genuína, quanto na comunicação não violenta, né, as coisas fluem, as coisas funcionam. E existe esse caminho. Sim. Muitas pessoas não enxergam isso como um caminho, né, ainda. Vem como frescura, mas existe um caminho que é saudável e que esse momento aqui é o momento que a gente está despertando a inteligência emocional de um ser humano. Eu não vou conseguir fazer com que essa criança tenha inteligência emocional se eu mandar ela fazer umas coisas porque eu estou mandando, né? Ou eu determinar que seja feito do meu jeito sem explicar o porquê. Eu tenho que conversar, ouvir primeiro o que ela tem para me dizer, né? Falar para ela o porquê eu não vou fazer, os motivos porque eu não vou fazer, expliquei. Sim. O que é que faz com o corpinho dela, isso acontece com o seu corpinho, nanana. E ela respirou, pegou a fruta dela, saiu feliz e satisfeita. Sim. Então, assim, é um caminho, né? Possível. Sim, com certeza. E é um caminho... Isso passa por você ter consciência do que você está vivendo, porque é, às vezes, desesperador não atender um choro desesperado, né? Aí você precisa ter consciente que aquilo que parece desespero não é necessariamente um desespero. É aí que muitos pais entram na tal da permissividade, Exatamente. Né? Que também não é saudável. Exato. Você fazer porque a criança está chorando, porque a criança parece estar sofrendo e não é o caminho. Na verdade, ali você dá porque você não consegue lidar com o seu próprio sofrimento de ver a criança aparentemente no sofrimento. Exatamente. Então, passa sempre por nossas habilidades de lidar com essas questões. Assim, para fechar esse nosso papo sobre o mindfulness, né, e a importância dele para uma parentalidade consciente, vale a pena a gente conversar um pouquinho. E, vixe, você vai ter que cortar isso aí, porque eu me esqueci o que eu ia falar. Esqueci completamente o que eu ia falar. Merda. Falta o quê? 5, é? Acho que falta 5. O que eu ia falar, André? Pronto. Voltando. Para finalizar esse nosso papo, né, e a importância do mindfulness
para a parentalidade consciente é o que você falou sobre a importância do autoconhecimento, né? A busca pelo autoconhecimento. A gente realmente está interessado não só em fazer uma terapia, mas procurar um curso que você possa estar em contato com o seu próprio eu, né? Você sentir o que você precisa sentir. E a partir daí a gente poder aplicar isso no dia a dia, na rotina familiar, né? Tanto com o relacionamento com nossos companheiros, quanto com nossos filhos. Ter um embate ali, a gente conseguir parar, respirar, né? E agir da forma como a gente gostaria de agir. Não agir por impulso, como normalmente acontece. O que é muito difícil hoje em dia, com todas essas questões que nos aceleram, né? Redes sociais, tudo isso que... Essa é a minha meta, uma das minhas metas esse ano, reduzir. Que é difícil quando trabalha com isso, né? Mas eu não quero usar isso como justificativa. Então, assim, estou tentando muito reduzir para o meu próprio benefício e o bem-estar da minha família. Sim, eu já te falei uma vez que eu comprei um item de decoração que eu boto lá na minha sala, né? É um porta-bolsa e porta-chave. Que a gente bota o celular em cima e ali a gente esquece o celular Deixa e vive o momento. Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas assim, quando consegue, a gente tá por inteiro ali, né? A gente tá vivendo com nossa filha, a gente tá vivendo entre eu e meu marido, sem mexer, porque é uma distração que prejudica muito. Sim, né? A gente não consegue estar ali por inteiro, eu aqui conversando com ela, e toca, alguém manda uma mensagem, e não é só o Instagram não, porque o Instagram até, às vezes eu consigo segurar mais, mas o WhatsApp, a pessoa manda mensagem, negócio de mensagem instantânea, é uma merda. Merda, porque a gente acha que tem que responder na mesma hora. Pode falar uma merda aqui? Pode falar, vou falar, eu já falei. Já falamos. Já falei. Então, assim, esse negócio de ter que responder a mensagem imediatamente, né? Deixa a gente ansioso também. Sim, de algum modo, sim. Larga o celular lá, fica a dica aí pra você que ter também um item desse em casa e viver a sua família, né? Sim. O papo tá muito bom, a gente já falou várias vezes que a gente precisava de muito mais tempo para conversar sobre mindfulness e parentalidade consciente, porque como eu falei no início, tem tudo a ver. Mas nós vamos seguir nosso papo em outro vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado desse, que voltem para assistir o próximo. No próximo a gente vai conversar sobre um ponto que eu escutei pela primeira vez assim com você também, no curso que eu fiz, que é autocompaixão, né? A gente vai falar sobre a culpa, né, no maternar, no paternar, e como é que a gente pode lidar com isso, né? Sim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos aqui nesse canal, peço que se inscrevam, curtam esse vídeo e que voltem mais vezes para bater esse papo aqui com a gente, viu? Um beijo e até a próxima.